Bom dia para todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo falar nesta manhã sobre os cuidados com a fé. Vamos ler a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 36 a 39. Porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem ou perseveram para a conservação da alma. Nós temos aqui em Hebreus, no capítulo 10, versículo 36, uma necessidade que o cristão precisa ter. Uma necessidade é a perseverança. Sabemos que na igreja primitiva, com todas as aflições e perseguições dos apóstolos, nós vemos, principalmente na epístola aos Tessalonicenses e outras epístolas de Paulo, quantas aflições a igreja primitiva sofreu naquele tempo do Império Romano, e nós vemos a perseverança dos primeiros cristãos. E aqui em Hebreus, que são judeus, o autor diz: necessitais de perseverança. E por falta de perseverança, muitos param na caminhada, muitos desistem. É por isso que eu quero falar nessa manhã os cuidados com a fé. Nós sabemos que a fé é mais preciosa do que o ouro, que perece, diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1:18. A fé, a esperança e o amor são três coisas que permanecem. Mas o maior é o amor. Por quê? Porque a fé e a esperança enquanto estamos na terra. Uma pessoa que não alcançou fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ela está sem futuro, está sem esperança. E por que o amor é maior? Porque o amor continua na eternidade. No céu você não vai precisar de fé. No céu você não espera mais nada, já está lá, não precisa de esperança. Mas o amor continua. Por isso que Paulo diz que o maior desses três, a fé, a esperança e o amor, é o amor. E esse versículo 39 de Hebreus 10 é muito importante. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Muitas pessoas, não tendo cuidado com a fé, elas se retiram para a perdição. E há muitas maneiras de se retirar. A pessoa, por falta de instrução bíblica, ficam embaraçados com as coisas da vida e também o pecado que tão de perto nos rodeia, ficam parados. E o primeiro cuidado que temos que ter com a fé é alimentar a fé. Aí que está o descuido de muitas pessoas que alcançaram a fé cristã. Elas não têm a preocupação necessária, diária, de alimentar a fé. O próprio Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a leitura diária da Bíblia, a princípio, você deve começar lendo alguns versículos, de modo assim, com muita reflexão, assimilando o alimento para a sua alma, uma pequena passagem bíblica. Alimentar a fé significa ler a Bíblia diariamente. O cristão não pode esquecer desta prática diária.
e se planejar à maneira do possível, quando tiver mais tempo, se planejar melhor para uma leitura mais extensa. Porque a Bíblia precisa ser lida de modo simples e sistematicamente, porque a Bíblia é um livro de doutrinas. A Bíblia fala da doutrina da salvação, a soteriologia, a doutrina do pecado, com H, a martiologia, a doutrina dos anjos, a angelologia, a doutrina do homem, porque Deus criou o homem do planeta Terra, antropologia bíblica, e assim por diante. A Bíblia é um livro de doutrinas. Doutrina significa ensino. Então, tenha esse cuidado com a fé. Alimente a sua fé lendo a Bíblia. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação com os coríntios. Ele dizia: eu tenho medo, assim como Satanás enganou Eva com a sua astúcia, vocês também sejam enganados e se apartem da simplicidade de Cristo. Quero dizer que a Bíblia é um livro simples, é um livro que alimenta a alma. Outro cuidado que você precisa ter com a fé é a prática do louvor. Tem um ditado que diz: quem canta seus males espanta. E o louvor precisa ser espontâneo do nosso coração, mas tem que ter um começo. A igreja precisa louvar ao Senhor, lembrar do louvor. No Salmo 109, versículo 1, diz o salmista: ó Deus do meu louvor. No Salmo 118, versículo 14, diz o salmista: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. E no Salmo 40, colocou um novo cântico em nossa boca. Então, o louvor alimenta a fé. Outro recurso para alimentar a fé, nós estamos falando aqui dos cuidados com a fé. O primeiro cuidado é alimentar. Alimente sua fé com louvores. Alimente a sua fé lendo a Bíblia. Alimente a sua fé orando. Quando se fala em culto de oração, muitas pessoas acham uma coisa pesada orar. Não é pesado. Primeiro, orar é um privilégio dos filhos de Deus. O cristianismo, a única religião divina que chama Deus de Pai. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Isso significa intimidade. E oração é alimento. Quando você fala com Deus, especificamente, porque Deus ele quer, muitas das vezes, ter intimidade conosco. O grande pregador D.L. Moody, do século XIX, Estados Unidos, ele realizou um grande avivamento, atravessando o Atlântico, pregando na Europa, na Inglaterra, na Escócia. Ele deixou uma frase sobre oração: eu não oro mais do que 10 minutos, porém, não fico 10 minutos sem orar. Então, dá a entender que Moody, ele vivia em oração. Quando lemos a Bíblia, temos que dar uma paradinha para orar. Quando oramos, temos que dar uma paradinha e abrir a Bíblia. Isso é uma comunhão. É um cuidado que você tem que ter com a fé. Quando eu converso com pessoas desviadas, com pessoas que parou na fé, um dos motivos é a negligência na leitura da Bíblia, a negligência no estudo, a negligência na oração. Quando o crente ora, ele recebe resistência para resistir à tentação.
Jesus falou, oreis para não entrar em tentação. Porque às vezes entramos na tentação que não podemos sair. A oração é muito importante, mas alguém dirá, Deus já sabe tudo, para que orar? No Salmo 17, versículo 6, diz o salmista, tu me queres ouvir. Então a oração é muito importante para alimentar a fé. Esse é o primeiro cuidado que temos que ter com a nossa fé. Segundo, cuidado, não corromper a fé. Não corromper a fé. Nós vamos ler em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 22. Diz o apóstolo, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Foge também dos desejos da mocidade. Temos que ter cuidado de não corromper a fé. Nós servimos a um Deus incorruptível. A Bíblia fala em 1 Pedro 1:23 que fomos gerados pela incorruptível palavra de Deus que é viva e que permanece para sempre. Ora, isso dá a entender que quando você lê a Bíblia e pensa sobre ela, você recebe força, graça, poder de não se corromper. A Bíblia tem força maior do que o pecado. A Bíblia, ela resiste qualquer tentação, mas você precisa fazer uso da Bíblia. Quanto mais você memorizar, melhor. Hoje, muitos cristãos não estão se preocupando com a fé, não estão tendo cuidado, não estão alimentando com oração, com a palavra, e estão se corrompendo. Aqui Paulo diz a Timóteo, foge dos maus desejos da mocidade e segue a justiça, segue a fé, segue o amor, segue a paz. Então, o crente tem que seguir o fruto do Espírito. Ao aceitar Jesus, você foi enxertado na boa oliveira e começou a dar fruto. E profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 8, diz que o cristão, mesmo no tempo da sequidão, ele não pode deixar de dar fruto. Estamos vivendo numa era de extrema corrupção dos últimos dias. É uma profecia de Paulo. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, Paulo diz a extrema corrupção dos últimos dias. Haverá homens amantes de si mesmo, orgulhosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes a pai e a mãe, corruptos de entendimento, sem afeição natural. Você vê que as famílias estão se desfacelando. É extrema corrupção. As pessoas estão se corrompendo, muitos já com consciência disso e outros não. Existem os rebeldes e existem ainda aqueles que ignoram o caminho. Terceiro cuidado que você tem que ter com a fé: espalhar a sua fé. Faz parte da vida cristã confessar o nome de Jesus. E nós temos na Bíblia uma igreja que era exemplo. Paulo, considerado o apóstolo dos gentios, ele foi até a Grécia e ali pregou o evangelho
e fundou algumas igrejas. Ele pregou em Atenas, na capital, e ali a Bíblia não registra a existência da igreja em Atenas. Mas lá na Macedônia, no norte da Grécia, tem a cidade de Tessalônica. E na Acaia, que é no sul, tem a igreja de Corinto. Era uma igreja problemática que Paulo teve que corrigir e doutrinar. Mas tem uma igreja na Macedônia, duas igrejas, exemplo. Tessalonicenses, a cidade de Tessalônica, e Filipenses, na cidade de Filipos. E nós vamos ler aqui, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 7 e 8. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 e 8, diz assim: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor,